E você chegou no Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E eu sou a professora Valéria Moreno. Tenho 19 anos de vivência junto a organizações industriais, onde atuei desde o gerenciamento de grandes organizações produtivas nacionais e internacionais, como também projetando máquinas e projetando organizações produtivas, projetando fábricas, grandes fábricas. Uma delas teve um custo de projeto de mais de 140 milhões de dólares, que me obrigou a ficar fora do país por mais de um ano. Portugal, Itália, Canadá, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Finlândia, enfim, diversos países que possuíam tecnologias de pontas e equipamentos e máquinas que eu tive que importar, trazer para o país e gerar todo o startup das organizações. Foi muito prazeroso isso. Portanto, vem comigo que é um sucesso enorme esta aula de bolso. O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso apresenta aulas de 7 minutos que podem ser assistidas pelo seu celular ou onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso seguem os planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite o seu tema de aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Válvula de pressão de óleo, da disciplina Sistema Fluidos Mecânicos, e foi solicitada pela verdadeira Carol. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Muitas máquinas e equipamentos produtivos utilizam válvulas reguladoras de pressão. Perceba que uma prensa, o seu principal funcionamento ocorre através da descida e de subida dos punções com a matriz, gerando forças de fechamento que dobram, cortam e puncionam chapas metálicas. Também temos as máquinas injetoras de plásticos, que utilizam cilindros óleo hidráulicos para gerar tanto a movimentação de abertura e fechamento de molde, até mesmo a injeção de plástico dentro das cavidades dos moldes. Perceba então que esta relação e esta força necessária para toda a movimentação ocorre através de uma relação entre pressão e área. Sim, a pressão do óleo com a área molhada do cilindro e do atuador. Para tanto, todo equipamento possui ali válvulas reguladoras de pressão e válvulas limitadoras de pressão, que veremos adiante. E agora vamos aprender a ler e a identificar componentes dentro de um circuito óleo hidráulico. Em um circuito óleo hidráulico, tudo se inicia com um motor elétrico, porque o motor elétrico ele irá converter toda a energia elétrica em energia mecânica que movimenta uma bomba e onde essa bomba gerará vazão de óleo e pressão de óleo. A bomba então succionará o óleo de um tanque, de um reservatório. Os reservatórios óleo hidráulicos são dimensionados para garantir a vazão de 3 minutos de óleo, ou seja, a vazão da bomba deverá funcionar durante 3 minutos com o volume do óleo.
Tal condição garante que o óleo se refrigera dentro do tanque, mas não exime a condição do sistema óleo hidráulico necessitar de um trocador de calor. Continuando, a bomba então bombeia, ela recalca o óleo hidráulico, succionando do tanque. Como a bomba succiona o óleo do tanque, o ar deverá então entrar, e para isso então existe ali um filtro de ar, o próprio tampão onde existe ali o abastecimento do óleo. Se olharmos de perto, a própria tampa já tem um filtro de ar embutido para impedir que entre contaminantes particulados no óleo. A bomba então, recalcando o óleo, encontra ali uma válvula direcional. Perceba que a posição central da válvula direcional, ou seja, o carretel centrado, esta válvula direcional ali possui 3 posições. E a posição central, garantida pela mola dos lados esquerdo e direito do carretel, ela tem ali um centro onde entra em P e volta a tanque. E na condição do tanque, ela encontra ali um filtro de retorno. Sim, ali existe um filtro de retorno. Usualmente os filtros de retorno possuem 125 micra. E nessa condição ficam retidos os maiores particulados. O óleo então passa para o filtro de retorno, passa por um trocador de calor que refrigera o óleo e então vai até o tanque. Se o lado esquerdo da válvula direcional for energizado, sim, se o solenoide do lado esquerdo for energizado, então teremos ali a relação da bomba de óleo de P para a via A da válvula direcional, levando então o movimento do cilindro óleo hidráulico, movimentando o êmbolo da esquerda para a direita ali neste esquema, sendo então a vazão regulada por uma válvula reguladora de vazão. E nessa condição, o cilindro se movimentando, quando ele encontrar um obstáculo, o êmbolo do cilindro encontrar um obstáculo, a pressão do óleo começa a subir. Sim, porque durante o movimento a pressão do óleo era simplesmente a pressão de arrasto do êmbolo. Era uma pressão muito baixa, apenas as pressões de atrito do êmbolo com o cilindro, mas mais a perda de carga do óleo até o cilindro. Nessa condição, quando o êmbolo encontra um antepar, a pressão do óleo sobe e iria então subindo pelo fato da bomba ser uma bomba, toda bomba de óleo ser uma bomba positiva, até ocorrer a ruptura. Para a segurança do sistema, existe ali então uma válvula limitadora de pressão, que ao ser atingida a pressão regulada do circuito óleo hidráulica, a válvula se abre e então parte do óleo é desviada a tanque, mantendo a pressão do circuito óleo hidráulico limitada no valor regulado na mola da válvula limitadora de pressão. Existem 2 tipos de válvulas de pressão óleo hidráulicas a considerar e devemos conhecer as suas simbologias diferentes. Perceba então o circuito óleo hidráulico. Este circuito óleo hidráulico possui 2 cilindros, um cilindro do lado esquerdo e um ao lado direito. No cilindro do lado esquerdo, nós queremos que ele se movimente a uma pressão inferior da pressão do cilindro do lado direito. Ou seja, apesar dos cilindros serem iguais, nós queremos que a força de avanço do cilindro do lado esquerdo seja inferior à força de avanço do cilindro do lado direito. Vamos avaliar então agora este circuito óleo hidráulico. Perceba então que a válvula limitadora que protege a bomba e que limita a pressão do circuito óleo hidráulico como um todo, ela se encontra ali circundada em vermelho. Nós percebemos que ela é uma válvula limitadora de pressão, porque ela é uma válvula fechada, normalmente fechada, onde existe um ponto onde existe a leitura de pressão. Quando essa pressão atingir a pressão ajustada na mola da válvula limitadora de pressão, a válvula se abre e existe então o alívio do óleo para tanque. Portanto, a válvula limitadora de pressão tem a função limitadora, ou seja, a função limitadora de pressão. Ela então
ela é uma válvula NF, normalmente fechada, e que se abre quando a pressão antes da válvula atinge o valor ajustado na mola da válvula. Quando a pressão antes da válvula atinge o valor ajustado na mola da válvula, a válvula se abre e alivia a tanque. Como a pressão cai, a válvula fecha, a pressão sobe. E ela fica nessa oscilação entre abre e fecha até achar o ponto intermediário. Agora vamos ver a outra válvula de pressão que ajusta a pressão do cilindro esquerdo do nosso circuito óleo hidráulico. Perceba que esta válvula, circundada na cor azul, ela possui ali a leitura após a válvula. Ou seja, o óleo passa quando a pressão após a válvula atinge o valor ajustado na válvula, a válvula se fecha. Ou seja, esta válvula é uma válvula normalmente aberta e que se fecha quando a pressão após a válvula atinge o valor ajustado na mola. Perceba então a diferença. Perceba agora que ali é uma função redutora e não a válvula em vermelho é função limitadora e a válvula em azul é uma função redutora. E percebemos que os pontos de leitura são distintos. A função limitadora, o ponto de leitura da válvula é antes da válvula, ao passo que a função redutora, o ponto de leitura de pressão é após a válvula. Neste caso, percebemos que a função redutora determina que a válvula seja uma válvula NA, normalmente aberta. Válvulas redutoras de pressão são NA, normalmente aberta. Válvulas limitadoras de pressão são NF, normalmente fechadas. Perceba a diferença entre uma e a outra válvula. Ambas são válvulas de pressão, porém uma NA e outra NF. Uma faz a função limitadora e a outra faz a função redutora de pressão. Vamos agora tratar das válvulas redutoras de pressão. Vamos olhar de perto o circuito óleo hidráulico de uma válvula redutora de pressão que diminui a pressão que movimenta um êmbolo de um cilindro óleo hidráulico. Perceba então a válvula de perto, a válvula redutora de perto. A pressão de entrada da válvula, logo na entrada da válvula, ela encontra ali um elemento móvel chamado elemento lógico. Esse elemento lógico tem um movimento que oscila para cima e para baixo. Ele é mantido para baixo através de uma mola que vemos ali no desenho. Quando o óleo então encontra o elemento lógico, ele passa através de um orifício chamado giclée, que permite a passagem por dentro do elemento lógico. Logo em seguida, ele encontra ali outra passagem até a válvula superior, que é o piloto da válvula redutora de pressão. Quando o óleo consegue empurrar o êmbolo que é pressionado, ajustado por uma mola, nós conseguimos ali ajustar a força da mola. Este êmbolo abre da esquerda para a direita, permitindo a passagem do óleo. Nesta situação, como existe o fluxo do óleo que passa por dentro do elemento lógico, o elemento lógico sobe do movimento de baixo para cima, ele sobe e abre, permitindo a passagem do óleo. Nesse caso, então, a válvula redutora de pressão, ela que era normalmente aberta, porque o elemento lógico possuía janelas, como você observa ali no elemento lógico, as janelas circulares, ela era normalmente aberta. Com o movimento do elemento lógico de baixo para cima, a válvula se fecha, enquanto existir fluxo passando pelo piloto da válvula. Quando a pressão então sobe, a válvula do piloto fecha e o elemento lógico desce
de cima para baixo, permitindo então a passagem novamente do óleo. Então, nesta condição, a válvula redutora de pressão, o elemento lógico da válvula redutora de pressão, fica oscilando na condição de abrir e fechar as janelas do elemento lógico. Percebemos ali então que a saída do dreno da válvula redutora de pressão é juntamente com a saída da válvula redutora de pressão que alimenta ali o cilindro óleo hidráulico. Lembrando, toda a válvula redutora de pressão é NA, normalmente aberta, ou seja, quando a pressão após a válvula atingir o valor ajustado na mola do piloto, a válvula então, ela que é normalmente aberta, ela se fecha, impedindo então que a pressão após a válvula atinja valores superiores ao ajustado. Ela impede-se que a pressão atinja os valores ajustados pela mola. E vamos agora às válvulas limitadoras de pressão. Veja o nosso circuito óleo hidráulico que compõe um motor elétrico, uma bomba, uma válvula limitadora de pressão e um filtro de retorno. Olhemos ali, então, a nossa válvula limitadora de pressão. Usualmente no mercado, uma válvula limitadora de pressão diretamente operada possui uma manopla que ajusta uma mola. Esta mola então se abre quando a pressão do óleo antes da válvula for atingida. Vamos olhar por dentro da válvula. Olhando por dentro da válvula, nós percebemos que quando a pressão do óleo na área do elemento lógico não conseguir superar a força da mola, o elemento lógico permanece fechado. Perceba então que o êmbolo permanece fechado e a pressão então do sistema não conseguiu superar a força da mola. Porém, quando a pressão do circuito sobe, a pressão do óleo sobe na área do elemento lógico, quando ele consegue superar a força da mola, for maior do que a força da mola, o elemento lógico se move para cima, o êmbolo abre, permitindo então o alívio para o tanque. Este então é o princípio de uma válvula limitadora de pressão diretamente operada. Porém, necessitaríamos de uma grande mola caso as vazões fiquem muito grandes, pois os elementos então lógicos se tornariam maiores, a válvula teria um grande tamanho. Para tanto, podemos utilizar as válvulas pré-operadas, ou seja, válvulas pilotadas, remotamente pilotadas. Neste caso, temos ali uma válvula pré-operada, uma válvula limitadora de pressão pilotada. Vamos ver então o piloto. O piloto da válvula, neste caso, ele está incorporado à válvula, mas porém poderia não estar, poderia estar até numa distância, poderia estar distante, onde o corpo da válvula fica em um ponto e o piloto fica distanciado para fazer uma pilotagem remota. Vamos olhar então a pressão de entrada. A pressão de entrada antes da válvula encontra ali, antes do elemento lógico, um orifício. O óleo passa por esse orifício, que é o orifício antes da válvula, que pilota a válvula. Passa por dentro do duto da válvula e encontra ali então o elemento piloto. Quando a pressão sobre o elemento piloto consegue superar a força ajustada na manopla da válvula, o elemento se move da esquerda para a direita, permitindo a passagem. Uma vez permitida então a passagem, toda a válvula se abre, aliviando para o tanque, tanto o dreno como a válvula, a pressão antes da válvula. Ocorre então um alívio total. Dá-se o nome limitadora de pressão. Lembrando, toda a válvula limitadora de pressão então é NF, normalmente fechada, e ela se abre quando a pressão ultrapassar o valor ajustado na válvula. Podemos estabelecer uma relação direta entre válvula limitadora de pressão, ou seja, a pressão ajustada pela válvula limitadora de pressão, e a potência consumida pelo motor elétrico do circuito. Perceba então o nosso circuito óleo hidráulico, que possui um motor elétrico e uma bomba. Perceba então que esta bomba, ela
A vazão da bomba é função da rotação gerada pelo motor elétrico. O motor elétrico que transforma então a energia elétrica em energia mecânica e rotaciona o eixo da bomba óleo hidráulica, fazendo então que o óleo que entra na bomba gere uma vazão para o circuito óleo hidráulico. Como o circuito é totalmente fechado, a pressão do circuito sobe e neste caso então temos ali que a pressão subindo, nós temos uma relação de pressão vezes a vazão gerada da bomba. Pressão vezes vazão é igual à potência consumida, ou seja, a potência que o motor elétrico irá gerar para a bomba consumir. Quanto menor a pressão ajustada na válvula limitadora de pressão, menor será a potência consumida no motor elétrico. Portanto, existe uma forte relação de pressão do óleo ajustada na válvula limitadora de pressão e a potência consumida pelo motor elétrico. Complemente o seu conhecimento com a seguinte bibliografia relacionada: Sistemas hidráulicos industriais e móveis, operação, manutenção e projeto, do Palmieri, professor da professora Valéria, quando estudava engenharia. Pneumática e hidráulica, do Stewart. E manual de hidráulica, do Azevedo. Complemente o seu conhecimento com as seguintes aulas de bolso do canal Engenharia Carga Rápida. Atuadores lineares, edição 44. Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Válvulas industriais, edição 011. Engenharia Carga Rápida, TEC. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula tema Válvulas de pressão de óleo, da disciplina Sistemas Fluido-Mecânicos. Aula de bolso solicitada pela verdadeira Carol. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou através de uma gravação via WhatsApp pelo número 13 99745 1238. Deixe seu comentário ao sair. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. Inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Entre no grupo WhatsApp Carga Rápida para a troca de arquivos de TCC, estágio, exercício e até mesmo de aulas. Encaminhe a solicitação via WhatsApp pelo número 99745 1238. Espero que o Engenharia Carga Rápida tenha respondido a sua pergunta. E agora vem a pergunta Carga Rápida. Sim, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço. Acompanhe o Engenharia Carga Rápida lá na página do Facebook. Entre no Google Mais Engenharia Carga Rápida. Acompanhe também o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E inscreva-se aqui embaixo no canal Engenharia Carga Rápida para ter todas as novidades no seu celular. E antes de sair, não esqueça de dar o joinha deste vídeo. Afinal de contas, é o joinha que me deixa feliz.